Olá, eu sou Sidney Miranda, sejam bem-vindos à Via Cultural Mix. Essa é a primeira aula de fotografia e nós falaremos um pouco sobre a história da arte na fotografia. Sobre fundo verde, uma barra de pesquisa com a pergunta: como você define arte? Alguém pincela um quadro colorido. Arte é dar cor à vida? Mulher negra dança. Arte é expressar-se? Homem dança break. Arte é movimento? Alguém fotografa uma cidade com um celular. Arte é registrar momentos? Tinta vermelha se mistura a pinceladas azuis curvas. E se juntarmos tudo em um mix? Logotipos: Via Cultural, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, São Paulo, Governo do Estado. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix. Um mix de arte e cultura para você. Pessoas ministram videoaulas. Conteúdos semanais 100% gratuitos. Programação online e presencial. Vista aérea de prédios. Ocupando a cidade de São Paulo. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix. Experimente arte com a gente. Bom, pensando um pouco na fotografia e também na questão do registro, o ser humano sempre quis se registrar ao longo do tempo. Sidney é pardo, isso, tem cabelo antes da longo, fotografia, cacheado e preto maneiras e dele fazer esse bigode. registro Usa camisa ao longo branca da com história, estampa preta. Então, por meio de desenhos, por meio de gravuras e tudo mais, e principalmente as pinturas, elas marcavam as questões sociais da época e também de status. Ele está sentado diante de uma parede azul com um quadro de moldura dourada e pintura de uma praia. E, de alguma forma, registravam e encomendavam essas imagens, refletiam sobre um pouco sobre como eles eram vistos na sociedade. Só que, antes do surgimento da fotografia, existia uma dificuldade de ter esse registro de maneira mais rápida e também de conseguir chegar mais próximo de uma possível realidade. Até que o pensamento da fotografia sempre existiu por meio das câmeras escuras, que eram exatamente esse objeto que existe desde a Grécia Antiga, em que nesses objetos eram caixas de madeira, em sua maioria, em que pintura de um homem dentro de uma grande caixa de madeira com um pequeno orifício, então era um cubo de madeira, à frente do qual em que uma das paredes mulher. tinha um orifício que era por onde entrava a luz do sol. Essa imagem que mostrava, nesse momento já entendia-se um pouco mais sobre a ótica da fotografia. Então, era possível o quê? Por meio dessa caixa escura que entra essa luz, a gente conseguia ver essa imagem que está para o lado de fora, no caso a paisagem, de uma maneira invertida e ao contrário. Ilustração: do lado de fora de uma grande caixa com orifício, uma vela acesa. Do lado de dentro, a vela refletida de forma invertida. Já os desenhistas e os arquitetos daquela época, desde a Grécia Antiga, já conseguiam fazer esses registros de questões geográficas e tudo mais por meio dessa imagem que era refletida. A única questão disso é que nessa imagem refletida a gente não tinha, primeiro, um fixamento dessa imagem ao longo do tempo, então eles tinham que fazer isso dentro de determinados períodos, porque a luz do sol ia ter essa variação, e sem falar que essa imagem também que ia ser refletida, ela precisava ser desenhada ou pintada, o que traria também um pouco mais de trabalho dentro dessa execução, desse registro desse ser humano no meio dessa sociedade. Até que no início do século XIX, Niepce vai entender um pouco mais sobre o processo químico que envolve essa caixa escura, essa Retrato câmera antigo escura. De Niepce. Nisso, Homem branco ele de vai, nariz por meio de muito teste, tentar fazer com que essa imagem que foi refletida, ela seja fixada e seja registrada de uma maneira mais rápida. Até que ele consegue fazer o que seria a primeira foto que nós temos registro, que é uma foto que ele faz a partir da janela dele, da casa dele, e é uma foto em que a gente consegue ver essa imagem que está sendo feita através da janela, sendo fixada. Só que esse processo é um processo que demorou praticamente 8 horas. Tanto que na imagem que vocês estão vendo agora, a gente consegue ver a luz sendo registrada dos dois lados. Então, é ao longo de um dia essa imagem sendo registrada. E ao mesmo tempo que Niepce, também tem o Daguerre, que vai pensar exatamente no mesmo processo de como conseguir fixar essa imagem por meio desse processo que envolve a reação química e essa fotografia, Retrato de Daguerre, que naquele homem momento branco ainda de não cabelo na existia altura esse das nome, orelhas e bigode. Mas
ele vai se juntar com o Niepce e ele vai desenvolver o que seria a nossa primeira câmera da história, que é o daguerreótipo. No daguerreótipo, ele vai acelerar esse processo do Niepce por meio de uma reação química mesmo, né? Então, vai ter por meio de uma lente, que seria, no caso, o mesmo pensamento da câmera escura, né? Então, vai ter essa lente, que vai ser esse orifício que vai entrar dentro dessa caixa, que vai ser a câmera, e dentro dessa câmera vai ter uma placa que vai trazer essa fixação dessa imagem. Foto de uma grande câmera de madeira ele consegue com uma lente. acelerar um pouco mais esse processo do Niepce. E além do mais, ele consegue também, por meio também de outras reações químicas, fazer com que esse processo de registro seja cada vez menor. Algo que faz com que o daguerreótipo se torne muito popular, assim, né? Principalmente na Europa. E começa a ter essa comercialização desse daguerreótipo e a sociedade vai começar a entender como que tem esse registro, né, dessa fotografia acontecendo. Que nesse momento, como eu já disse, não se chamava fotografia, se chamava um daguerreótipo. A única questão do daguerreótipo é que ele só fazia apenas uma cópia daquela imagem. Então ela conseguia registrar aquele momento dentro daquele instante naquela placa específica. Até que Fox Talbot vai entender um pouco mais sobre esse processo, Retrato né? de E já Fox Talbot, pensando, né, nessa homem questão branco de do cabelo daguerre liso. e do Niepce, trazendo uma continuidade a essa pesquisa, dessa tentativa, ele já vai conseguir fazer placas de vidro, em que nessas placas de vidro ele consegue concentrar os negativos da imagem. E o que é esse negativo, né? O negativo ele vai ser exatamente a versão inversa daquela imagem. E tudo que for branco vai ser preto nessa imagem e tudo que for preto vai ser branco. Duas fotos Então, lado a como lado. ele consegue fazer esse primeiro registro em um vidro, ele, por meio de Na também muitos segunda, experimentos, árvore preta sobre ele consegue fundo fazer branco. cópias dessa mesma imagem. E aí é um momento em que a gente já tem uma aceleração dessa forma de fazer a fotografia, né? Porque por meio dessas cópias, como ele fazia isso, né? Ele pegava essa placa de vidro, que ela tem a transparência, que já é mais um fator muito importante da fotografia, e assim ele consegue, por meio, né, de uma folha emulsificada com os químicos, trazer exatamente essa questão da cópia. Ele vai pegar esse mesmo negativo feito pelo vidro, colocar no sol, expor esse negativo ao sol, e tudo que for preto na imagem vai ser impedido de chegar, né, até a parte dessa folha que vai estar embaixo. E com isso ele consegue fazer uma cópia daquela mesma foto. Então a gente tem de novo esse processo de uma evolução do pensamento do daguerreótipo. A gente vai ter primeiro esse registro, né, de uma cópia, feito ao longo de 8 horas, feito pelo Niepce. Depois a gente vai ter o Daguerre, que vai conseguir fazer essa aceleração desse momento, né, de conseguir fixar essa imagem de uma maneira mais rápida. E depois vai ter o Talbot, que vai conseguir fazer cópias dessa imagem. Isso muda muito a questão da fotografia, porque a gente começa a ter uma questão de uma divulgação maior dessa fotografia. Até que chega a empresa Kodak, que aí ela vai revolucionar mais ainda esse pensamento da fotografia, que eles vão, por meio desse pensamento de todos os outros criadores, fazer o filme fotográfico. Foto e aí de no um momento filme que existe o cilíndrico, filme, amarelo e branco. tudo fica mais fácil de você conseguir fazer esses registros, porque primeiro, o filme ele não é um vidro, logo ele vai ser muito mais fácil de transportar. E também eles tinham uma questão de algo automático, tanto que o slogan deles era aperte um botão e a gente faz o Foto resto. de um panfleto Então eles antigo tinham com uma questão informações em de inglês uma e autonomia ilustração dessa de mão fotografia. segurando uma Com câmera. isso, a Kodak conseguiu fazer com que muitas pessoas no mundo conseguissem fazer esse registro fotográfico. Tanto que o processo, né, tinha uma aceleração por meio da questão do filme, as pessoas faziam a quantidade de fotos que elas tinham comprado de negativo, devolviam para a Kodak e ela trazia essas fotos todas reveladas. Então todo esse processo químico as pessoas não precisavam passar por ele, coisas que os outros inventores precisavam passar e arriscar a própria saúde mesmo, porque muitos deles morreram por conta desse contato com químico, né? Então a gente começa já com esse processo de uma aceleração dessa forma de fazer foto e também de entender como que essa foto vai ser gerada no mundo, porque a gente tem cada vez mais cópias e também cada vez mais maneiras, né, de se fazer essa foto. E assim como nesse momento em que a gente carrega um celular no bolso todos os dias e a gente carrega uma câmera, né, a todo momento, com a questão do filme,
foi dado, né, essa liberdade para as pessoas conseguirem fazer esse acompanhamento. Então a gente vai ter a questão do filme e depois a gente vai ter uma digitalização dessa imagem que vai fazer ainda mais uma aceleração até chegar ao que a gente tem hoje dos celulares. Algo muito importante aqui é que a gente vai sair de uma imagem tradicional para uma imagem técnica, termo usado pelo Willem Fluxer nesse livro aqui, que é a filosofia da caixa preta, que ele vai falar, determinar esses pontos, que ele vai falar a diferença entre uma imagem tradicional, que é essa imagem que a gente já fazia, né, por meio das pinturas, dos desenhos e das gravuras, e a imagem técnica, que é o fator em que existe um ser humano, uma câmera e uma cena. Então, a imagem técnica, ela vai trazer exatamente esse ponto, de ter essa intervenção da máquina, muito acompanhada pelo aceleramento da sociedade mesmo, porque essa sociedade deixa de ser uma sociedade que ela é mais rural e ela vai começar a ficar cada vez mais tecnológica e com o auxílio da máquina. Então, com a fotografia vai ter exatamente esse mesmo pensamento, né? E aí o Willem Fluxer vai trazer exatamente esse ponto, que as imagens tradicionais, elas vão ser essas imagens feitas através de pintura, em que o ser humano vai pegar aquela imagem e vai fazer por meio, né, da manualidade esse registro do tempo. Enquanto com a máquina a gente tem esse advento, né, de ter um objeto entre a pessoa que registra e o que está sendo registrado. Isso muda muito a forma de entender como que a sociedade funciona, porque a gente consegue fazer muitas coisas com essa invenção, desde o ato fotográfico mesmo, né, de conseguir fazer imagens, até o momento da gente conseguir também evoluir na questão médica e tudo mais, quando a gente pensa na radiografia e tudo mais. Tudo isso faz parte dessa evolução do pensamento fotográfico. A gente consegue fazer esse registro ao longo do tempo de uma maneira cada vez mais expressa pelo advento da máquina. Um ponto importantíssimo nessa questão aqui que a gente está falando um pouco sobre a história da fotografia e a história da arte é entender que o nome fotografia surgiu no Brasil, né? Foi o Hércules Florenzi, que é um suíço brasileiro, que estava aqui no mesmo momento em que o Daguerre e o Niepce estavam pensando a questão do registro fotográfico, né? Ele foi a pessoa que usou, né, de termos gregos, né, em que foto significa luz e grafia escrita, e inventou a palavra fotografia, muito antes da palavra photography em inglês. Então, é muito interessante pensar que tudo isso, né, todo esse pensamento da fotografia e da maneira de fixar é algo que o mundo todo está pensando. Então, a gente sai desse pensamento apenas da Europa e da onde surgiu, né, esse primeiro registro e entende também que aqui no Brasil já existia uma pessoa pensando nesse processo, né? Então, esse processo de fixação dessa imagem, e que aqui é que surge essa palavra, né? Antes de surgir nos Estados Unidos também. E um ponto importante de deixar destacado aqui, né, nessa aula é entender que as coisas acontecem fora de uma linearidade do tempo, assim como, né, tem esse pensamento rígido da história da arte em que uma coisa acontece após a outra e tudo mais. Aqui a gente tem exatamente, se a gente pensar na questão do nome fotografia mesmo, ele estava acontecendo no mesmo momento em que o registro do primeiro daguerreótipo estava acontecendo. Então, é pensar que a história, ela acontece de muitas maneiras e ao mesmo tempo. E também existe essa questão, né, de essa evolução do momento de registro, que ela acontece naquele momento de maneira mais lenta, porque esses inventores não tinham esse contato entre eles para perguntar, né, o que deu certo para um, o que deu certo para o outro, e a partir disso evoluir. Mas é importante entender como que esse registro vai acontecendo e como que ele vai existindo nessa sociedade, né? E como ele vai modificando também a nossa forma de percepção do mundo. A partir do momento em que, naquele momento da história, eles vão trabalhar com essa fotografia que vai registrar uma realidade dessa história, né? Diferente do que as pinturas faziam, né? Que ela vai trazer de uma outra forma de pensar essa imagem, enquanto a fotografia vai trazer algo que para eles naquele momento era o real. Então tem isso, de ter esse momento em que a gente vai trabalhar com essa nova forma de registrar através da máquina, que vai nos guiar muito hoje em tudo que a gente faz, porque até um quadro hoje, uma pintura, ele vai ser fotografado. Algo que a Susan Sontag fala, no final de tudo, tudo vira uma fotografia. Então, é muito importante a gente pensar em como que esse surgimento, né, de algo tão simples e tão alquímico, né,
virou tudo isso que a gente tem hoje. E agora que a gente tem o celular na nossa mão e as câmeras e toda essa digitalização possível, né? É importante que a gente também pense que, para além do pensamento da Kodak, da gente fazer algo do automático e a câmera fazer tudo, é entender que a gente pode ter uma intenção dentro da fotografia. E é exatamente isso que a gente vai ver ao longo das aulas. Entender que a gente, para além de fazer apenas um registro que vai estar lá automático, a gente tenha um foco, a gente entenda o que a gente quer contar, como a gente quer contar, de que maneira que a gente vai fazer e como que essas escolhas vão acontecer. Exatamente para que a gente saia desse pensamento que já está pronto e pré-estabelecido e a gente crie uma autonomia dentro da fotografia. E aí é esse o convite que eu faço para vocês ao longo desse curso. Bom, eu acredito que seja isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui e até a próxima. Tchau! Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix. Experimente arte com a gente.